No início, a humanidade era unida por uma única língua e propósito. Movidos pela ambição, os homens construíam uma torre para alcançar os céus. Mas Deus confundiu suas línguas, dispersando-os pelo mundo. Esse evento marcou o fim da unidade e deu início à diversidade cultural. A narrativa segue a descendência de Sem, filho de Noé, até Abrão, que, obedecendo ao chamado divino, deixou sua terra e partiu para Canaã, tornando-se um dos grandes patriarcas da fé. Acompanhe essa jornada que une a Torre de Babel à promessa feita para Abrão, moldando a história bíblica. A Torre de Babel e a descendência de Sem até Abrão. No princípio, o mundo era um lugar de unidade. Todos os homens compartilhavam uma única língua, uma única maneira de se comunicar. Movidos por um propósito comum, partiram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinear. Ali, decidiram se estabelecer. Inspirados pela ambição, disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los até que fiquem resistentes." E assim fizeram. Usaram os tijolos como se fossem pedras e o piche como argamassa. Mas não pararam por aí. "Vamos construir uma cidade", propuseram, "e nela erguer uma torre tão alta que alcance os céus. Dessa forma, nosso nome será lembrado para sempre e não seremos dispersos pela face da terra." No entanto, o Senhor observava tudo. Desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E, percebendo a magnitude de seus planos, disse: "Eles são um só povo, falam uma única língua e já começaram a agir. Se continuarem assim, nada poderá impedi-los de realizar tudo o que desejam. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não mais se entendam uns aos outros." E assim aconteceu. O Senhor confundiu a língua daqueles homens e a comunicação entre eles se tornou impossível. Sem entenderem mais o que diziam, foram dispersos por toda a terra e a construção da cidade e da torre foi interrompida. Por isso, aquele lugar foi chamado de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de todos e os espalhou pelo mundo. A descendência de Sem até Abrão. Agora, vamos conhecer a história da descendência de Sem, filho de Noé. 2 anos após o dilúvio, quando Sem tinha 100 anos de idade, ele gerou um filho chamado Arfaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos, tendo muitos outros filhos e filhas. Arfaxade, por sua vez, aos 35 anos, tornou-se pai de Salá. Após o nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos, gerando também outros filhos e filhas. Salá, aos 30 anos, teve um filho chamado Éber. E depois de Éber, Salá viveu mais 403 anos, tendo mais filhos e filhas. Éber, aos 34 anos, gerou Peleg. Após isso, viveu mais 430 anos, e também teve outros filhos e filhas. Peleg, aos 30 anos, tornou-se pai de Reu. Depois de Reu, viveu mais 209 anos, gerando mais filhos e filhas. Reu, aos 32 anos, teve um filho chamado Serug. Após o nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos, tendo outros filhos e filhas. Serug, aos 30 anos, gerou Naor. E depois de Naor, viveu mais 200 anos, tendo também outros filhos e filhas. Naor, aos 29 anos, tornou-se pai de Terá. Após o nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos, gerando outros filhos e filhas. Terá, por sua vez, aos 70 anos, já havia gerado 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã, antes de morrer em Ur dos Caldeus, sua terra natal, teve um filho chamado Ló. Terá então partiu de Ur dos Caldeus com seu filho Abrão, seu neto Ló e sua nora Sarai, mulher de Abrão, com o objetivo de chegar à terra de Canaã. No entanto, ao chegarem a Harã, decidiram se estabelecer ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã.
E assim começa a história de Abrão, que mais tarde se tornaria um dos grandes patriarcas da fé. Num momento divino, o Senhor dirigiu-se a Abrão com uma ordem que mudaria para sempre o curso de sua vida. Deixe sua terra, o lugar onde vive entre seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E continuou, prometendo: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome conhecido e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão, obediente à voz do Senhor, partiu como lhe fora ordenado. Ele tinha 75 anos quando deixou Harã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos que possuíam. Juntos, seguiram em direção à terra de Canaã. Ao chegarem, Abrão atravessou a região até o carvalho de Moré, próximo a Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Foi ali que o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Movido por gratidão e fé, Abrão construiu um altar em honra ao Senhor que lhe havia falado. Depois, ele seguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento. Betel ficava a oeste e Ai a leste. Ali, mais uma vez, Abrão ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Tempos depois, Abrão partiu em direção ao Neguebe. Porém, uma grande fome assolou a terra de Canaã, e Abrão decidiu descer ao Egito para ali viver temporariamente, pois a escassez era severa. Antes de entrar no Egito, Abrão disse a Sarai, sua esposa: eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios a virem, vão dizer: esta é a esposa dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e minha vida seja poupada. Ao chegarem ao Egito, os egípcios notaram a beleza de Sarai. Os homens da corte do faraó, ao vê-la, elogiaram-na diante do rei, e ela foi levada ao palácio. Por causa dela, o faraó tratou Abrão com generosidade, concedendo-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelos. No entanto, o Senhor enviou graves doenças sobre o faraó e sua corte por causa de Sarai, que era a esposa de Abrão. O faraó, percebendo que havia sido enganado, chamou Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que afirmou que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para mim. Aqui está a sua mulher. Tome-a e vá. Imediatamente, o faraó deu ordens para que Abrão partisse com sua esposa e tudo o que possuía, garantindo que nada lhes faltasse. E assim, Abrão seguiu seu caminho sob a proteção e a promessa do Senhor, que o guiava em cada passo de sua jornada.